Aplauda mais ainda e glorifica mais ainda aquele que é digno de ser adorado, aquele que morreu na cruz do Calvário, que nos redimiu dos nossos pecados, de nossas transgressões, de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por meio de suas pisaduras, eu e você fomos sarados, 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 em nome de Jesus. Aleluia. Quem está aí? Quero saudar vocês com a paz, você em casa, você aqui, nessa casa linda. E eu quero te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1. Eu quero que você também abra lá em Colossenses, no capítulo 2. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1. E a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Em nome de Jesus. Se você perceber que alguém do teu lado não tem a palavra, mostre para essa pessoa onde nós vamos ler. Acompanhe com ela em nome de Jesus. Ligue o seu tablet, seu celular, ou abra sua Bíblia em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem encontrou o Evangelho de João, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Amém? Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor Jesus, que toda palavra liberada do altar torne-se um caminho, uma verdade e uma vida. Torne-se luz no meu caminho, na minha jornada, na minha trajetória. Senhor Jesus, tudo aquilo que vier contra esta palavra, nós repreendemos agora. Que o Senhor cerque esta casa com poder e autoridade. Que os anjos do Senhor acampem-se neste lugar, e todo espírito que não te glorifica, venha a ser repreendido e lançado para o abismo agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente e encravando na cruz, despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo,
triunfando deles na cruz. Esta é uma noite memorável. Por quê? Porque é a noite em que nós fazemos memória daquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A primeira coisa que eu e você temos que entender é que Jesus Cristo, Ele é o primeiro e o derradeiro. Nós temos que lembrar que Ele é o princípio e o fim de toda a história. E eu venho neste encontro de Santa Ceia para falar ao teu coração que em muitos sermões que estão sendo pregados, principalmente na internet, eles colocam o homem no centro. Eles colocam o humanismo, onde o homem passa a ser mais importante do que o próprio Deus. Um evangelho que está sendo pregado, que coloca a criatura acima do Criador, que coloca a vontade dos homens acima da vontade de Deus. Nós não somos o centro, nós somos secundários em uma história, onde um homem põe um caminho diante de nós, para que por meio dele fôssemos redimidos dos nossos pecados. Então a Bíblia fala de um homem que ele é ao mesmo tempo o princípio e o fim, que ao mesmo tempo ele é o primeiro, mas também é o derradeiro, e que por meio dele tudo se fez, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Então Jesus é o centro do evangelho. A Bíblia fala, e eu quero falar hoje sobre quem é Jesus e sobre o que ele carrega e sobre o que nós somos por causa dele. Porque se não fosse pelo sacrifício do Senhor, nós seríamos mais um em uma grande multidão. Então não tem como coexistir na fé sem entender quem é Jesus. Se ele é a base, tudo começa a partir dele. Se ele é o centro, tudo está em volta dele. Amém? Então o que eu e você precisamos entender é que sem Jesus nós somos mais um na multidão, e que ele precisa estar no centro da nossa vida, das nossas decisões, das nossas escolhas. Caminhar com Jesus sem saber quem ele é, faz com que nós nos tornemos apenas religiosos. Você está aí, não? Embora religião quer dizer religar, nenhuma religião pode nos religar ao Pai sem a interferência do Filho. Você está aí, não? O problema é que quando Jesus ele chega, ele se estabelece em uma posição acima dos religiosos. Ele se põe em uma posição em que nós também somos reposicionados por causa dele. Então, quando você pratica algo sem saber por que pratica, você não atinge o alvo, porque eu vou praticar um comando. Como que eu vou praticar um comando se eu não sei quem está comandando? Como é possível obedecer uma palavra se eu não sei qual é a palavra que foi dada? Por isso a importância de nós ouvirmos atentamente a palavra, mas não apenas ouvir, mas fazer com que esta palavra seja praticada. O culto é um lugar de treinamento, onde eu recebo uma palavra e eu caminho debaixo desta palavra e deste direcionamento. Não tem como você viver a vontade de Deus sem saber qual é a vontade de Deus. Você está aí, não? Então, Jesus é não só a revelação de Deus, ele é o caminho que nos leva ao próprio Deus.
Ele é ao mesmo tempo a chave, Ele é ao mesmo tempo o caminho, e Ele é ao mesmo tempo o destino. Então Jesus é a chave, o caminho e o destino. Fale comigo: Jesus é a chave, o caminho e o destino. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque o Pai é o destino final. As moradas eternas são o nosso destino final. Então, quando eu entendo que eu não estou no centro, eu desocupo esse lugar e permito que Jesus esteja neste lugar. Não dá para ser ambicioso, ganancioso, viver pelos planos dos meus planos. Eu preciso andar nos planos de Deus, na vontade dEle. É um ano que nós vamos não apresentar a Deus os nossos planos, mas dizer: Deus, quais são os teus planos para a nossa vida? Muitas vezes ouvimos sobre todo o acontecimento do Evangelho, e a gente pensa: foi fácil. Só que às vezes algo muito mais simples é colocado em nossas mãos e a gente fala: é tão difícil. Então o Evangelho é um lugar de sacrifícios. Uma aliança é um lugar sacrificial. A eternidade, amados, é mal compreendida por muitos. Porque tem muita gente que acha que a eternidade é quando a gente morrer. Mas escute, nós estamos vivos e a eternidade já existe. Sim ou não? Então, eternidade não é quando a gente morre, mas a eternidade já estava em você desde o momento em que você foi gerado. A eternidade já está dentro de você. Aleluia! Seu destino é que está sendo definido, porque a eternidade já existia. Mas como que eu defino um destino eterno com as escolhas que eu faço aqui neste tempo, neste século, no cronos do homem? Então o seu destino é que está sendo definido ao longo de sua vida por meio do quê? Das suas escolhas. Então eu estou dizendo que a eternidade já existia antes de você. Eu estou dizendo que Jesus Cristo é o caminho, mas Ele também nos leva ao destino. E obviamente, o destino eterno vai ser definido com as escolhas que eu faço em vida. Porque tem gente que pensa: não, quando eu morrer eu decido. Não, querido, presta atenção. A vida é curta e você vai definir o seu destino agora, nesse mesmo instante. Aliás, já demorou. Não, mas eu estou na igreja. Não, não é sobre estar na igreja, é sobre escolhas que fazemos todos os dias. O destino eterno vai sendo definido conforme as minhas decisões. O que você decide agora define o seu destino depois. Quem está aí? A mesma dinâmica acontece quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todo mundo quer ser salvo, todo mundo quer ir para a glória, todo mundo quer ir para o paraíso, todo mundo quer ir para o reino, que são coisas distintas. Reino e salvação são coisas diferentes. Mas todo mundo quer ir para o céu. Obviamente ninguém quer morrer, mas quer ir para o céu. É ou não é verdade? Então, como que eu escolho o céu? Quando eu escolho Jesus como o caminho que me leva até lá. Por quê? Porque não há outro caminho, não há outro Senhor, não há outro Deus, não há outro Salvador, não há outro nome, não há outro mediador, não há outro remidor, não há outro intercessor, não há. A religião apresentou um monte de gente que fala: não, vamos, você não casou, então fala com Antônio. Não choveu, fala com Pedro. Quer uma benesse, fala com Maria. Não, Jesus é o único caminho.
Jesus é a única possibilidade. A palavra diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho, não há outra possibilidade. Não, mas na tradição dos meus pais, não há outro caminho, não há outra realidade, não há outra verdade. Jesus é a única verdade, é o único caminho que nos leva ao destino. A palavra diz que tudo começa nele e tudo também termina nele. Tudo começa em quem? E termina. Então escute, Jesus não é só o caminho, Jesus é o destino. Não tem como chegar ao destino com outro intermediador, não há como. Paulo disse que ainda que um anjo apresente um outro evangelho que não seja este, seja considerado anátema, ou seja, amaldiçoado. Foi por causa da voz de um pseudo-anjo que surgiu o islamismo, por exemplo. O tal do Alcorão, por exemplo. Você está aí, não? Mas quem conhece a verdade sabe que só há um evangelho. Não, eu conheço o evangelho segundo o Espiritismo, eu também. Só que o evangelho segundo o Espiritismo prega sobre reencarnação, mas a Bíblia diz que nós temos apenas uma oportunidade e depois da morte não há outra possibilidade. Você está aí, não? Jesus era até então o unigênito Filho de Deus, até que ele enfrenta a morte. Até então ele era o unigênito, ou seja, o único que tinha a gens de Deus, o DNA de Deus, unigênito. O único que tem a gens de Deus, os cromossomos de Deus, a identidade de Deus, o único, até a sua morte. O que João disse? Que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. A partir de quando? De sua morte, do seu sacrifício. Então, o sacrifício do Senhor Jesus abre um acesso, onde nós podemos receber paternidade, onde podemos receber uma nova gens, um novo DNA, por meio do sangue do remidor, do Salvador, que se chama Jesus. Quando olhamos para a história, nós olhamos e percebemos que a presença que antes nos matava, agora nos preenche e nos aproxima. Por que a presença nos matava? Porque a palavra diz que a presença estava na arca da aliança, no santíssimo lugar, onde apenas o sumo sacerdote, de ano em ano, sem pecado, poderia entrar lá, para estar diante da presença representada pela arca da aliança. E se o sumo sacerdote entrasse no santo lugar, no santíssimo, no santo dos santos, em pecado, ele morria na hora.
Então, a presença matava. Não era qualquer um que podia entrar na presença, só o sumo sacerdote. Porque a presença matava. Você está aí, não? Mas o caminho de volta ao Pai foi construído como? Por meio de um sacrifício. Quem está comigo? A gente olha na história e todo o Antigo Testamento é uma sombra, onde Jesus está lá, oculto em determinados ambientes e pessoas. Jesus está lá no Antigo Testamento. Nós podemos, por exemplo, ver a presença de Jesus na serpente de bronze levantada no deserto. Como o próprio Jesus disse a Nicodemos, da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está falando com Nicodemos de duas coisas: de uma realidade do acontecimento do Antigo Testamento, de uma serpente que estava numa haste de madeira, mas ao mesmo tempo ele está falando dele mesmo. Ele está falando: no dia em que eu for colocado no madeiro, então vocês serão filhos e terão acesso a um destino. Quem está aí? Olhamos a pré-figura de Jesus em vários momentos. Em 2 Samuel capítulo 6, há uma situação interessante. A Bíblia diz que Davi decide, depois de mais de 20 anos, que a arca estava longe do reino de Israel. Davi então decide: precisamos trazer de volta a arca da aliança. Davi decide no seu coração trazer a arca, também conhecida como a arca da presença de Deus. Então ele decide, ele é o rei, ele deseja trazer a presença de volta, ele deseja trazer a arca de volta. E naquela época, a presença se revelava no átrio, no Santo dos Santos, onde já disse que apenas o sumo sacerdote podia entrar de ano em ano. O homem comum e natural não poderia jamais entrar ali. E até o sumo sacerdote precisava estar muito consagrado para ter acesso, cuja santidade era provada na presença da arca da presença. Então o cara entrou com a vida mais ou menos, morre na hora. O cara entrava com a corda amarrada no corpo dele e sinos que faziam barulho. Aí o cara está entrando no átrio, no lugar santo, no Santo dos Santos, parou de bater o sininho, morreu. O que eles faziam? Alguém puxava a corda para tirar o morto lá de dentro, porque a presença matava. Quem está aí? Hoje temos acesso. Acesso quanto? Total e absoluto. O acesso a partir do sacrifício de Jesus foi facilitado. Diga comigo: acesso depois do sacrifício foi facilitado. Mas eu quero que você entenda que o temor não pode ser diminuído. O acesso foi facilitado, mas o temor não pode ser diminuído. Qual o grande problema da igreja? Ela vai perdendo o temor, e ela vai tocando em coisas que não deveria, ela vai falando de coisas que não deveria. Então o acesso foi facilitado, mas o temor não pode ser diminuído.
é o mesmo Deus, é a mesma presença, é a mesma glória. Mas sabe o que é interessante? É que Davi queria trazer a presença, e Davi vai fazer a coisa certa da maneira errada. Davi vai fazer a coisa da maneira, Davi vai fazer a coisa da maneira. Esse é o problema da igreja. Querer fazer a coisa certa do jeito errado. Ele manda trazer a arca, mas ele vai fazer o quê? Construam um carro de bois e coloquem a arca e traga. Escute. Mas a arca da presença não poderia ser carregado por bois. O que eles fizeram? Vamos facilitar o processo. O que eles fizeram? Vamos facilitar o processo. Vamos dar um jeitinho brasileiro. Vamos fazer do nosso jeito, porque do nosso jeito é mais fácil, porque não exige sacrifício algum. Todas as vezes que você tentar facilitar o processo para carregar a glória de Deus, nós vamos ferir a glória de Deus, e a glória de Deus vai trazer morte. Eles tentaram fazer a coisa certa da maneira errada. Mas a palavra de Deus vai dizer que os bois tropeçaram. Todas as vezes que você tentar fazer a coisa certa da maneira errada, do jeito errado, os bois vão tropeçar. Você está aí? Então, os bois tropeçam. Uzá toca na arca da presença, porque afinal de contas, como os bois tropeçaram, a arca escorrega, e Uzá vai fazer a coisa certa do jeito errado também. Ele vai tentar segurar a arca da presença, e imediatamente vai morrer. Geralmente, focamos muito na morte de Uzá e na intenção de Davi, porque a intenção era boa, mas de boas intenções o inferno está lotado. Você está aí? Então não vou focar em Uzá e nem na intenção de Davi, porque esta passagem, ela traz um segredo do sacrifício escondido. Um segredo do sacrifício escondido. A palavra vai dizer que Davi, depois da morte de Uzá, ele fica extremamente triste. Afinal, foi ele quem mandou. Ele volta para casa, mas decidido a identificar o próprio erro. Onde nós erramos? Por que Uzá morreu? Se a minha intenção era boa. E a partir de identificar que alguma coisa não estava certa, ele vai consultar os anciãos, ele vai consultar o sacerdote, e vai perguntar: Uzá morreu por quê? Eu estava trazendo a arca da presença para a cidade. Os anciãos e o sacerdote disseram: estavam trazendo como? Ora, mandei construir um carro de boi novo e mandei trazer. O que eles fazem? Vamos
consultar as Escrituras, para saber como se deve levar à presença de Deus. E ao consultarem a palavra de Deus, eles descobrem que a arca da presença jamais poderia ser carregado por carros de bois. E agora Davi vai trazer a arca de modo consciente, não emocional. O problema é que às vezes nós queremos fazer algo para Deus de forma emocional, sem consultar os princípios. Quem está me ouvindo? Então, não ande no emocional, ande no princípio. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Quando eu ando no princípio, eu ando em quem? Por meio de quem? Decidindo como? Por meio dele. Então, orientados, Davi agora sabe como trazer a arca da presença. Agora sabem que para trazer a arca, que tinha 2 varais, um de cada lado. Por quê? Porque a arca era carregado por 4 homens. Por quantos homens? E esses homens precisavam estar em santidade. E esses homens precisavam ser alguém preparado para fazer isso. E aí Davi seleciona 4 homens para trazer da casa de Obed-edom a arca da aliança, ou a arca da presença. Quem está comigo? Só que não era só isso. Não era só sobre carregar a arca nos ombros de 4 sacerdotes. Não. Para fazer isso, tinha-se que, a cada 6 passos, sacrificar e construir um altar e colocar o sacrifício ali. Agora você imagina 6 passos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrifica. Só que é longe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sacrifica. Só que para sacrificar é difícil. Quem já morou em sítio sabe. Para você sacrificar uma ovelha, demanda tempo, dá trabalho. Para sacrificar um bode, dá trabalho. Para sacrificar um boi, dá trabalho. Só que a cada 6 passos, eles estão aqui, carregando nos ombros a arca da presença. E a cada 6 passos, eles param tudo, sacrificam, o sangue é derramado, é colocado no altar, e depois de todo o processo, de todo o ritual, eles colocam de novo a arca nos lombos, e de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de novo, sacrifica. Irmãos, preste atenção, não era perto, era longe. Não era, a cada 6 passos, iam e sacrificavam, edificavam um altar ao Senhor, num caminho regado de sangue. E aqui eu começo a pregar. O nível deste sacrifício era muito elevado, porque não era perto. É uma estrada longínqua. Mas ao longo do caminho, desde a casa de Obed-edom até o lugar em que Davi iria colocar a arca da presença, era longe, mas todo aquele lugar foi demarcado, o caminho foi marcado com o sangue do sacrifício. Quem está entendendo? Nunca mais você vai ler a passagem
de 2 Samuel 6, olhando para Davi, olhando para Uzá, olhando para os bois que tropeçaram. Porque aquele caminho da casa de Obed-edom até o lugar em que a arca seria depositada, querido, foi um caminho que foi colocado para que eles andassem de 6 em 6 passos, sacrificassem 6 em 6 passos e sacrificassem. Por quê? Porque o caminho precisava de sangue. Você já vai entender isso. O lugar da presença foi sendo marcado pelo sangue no caminho. Sabe o que estava acontecendo? Naquele momento havia uma prefiguração de um apontamento do que aconteceria com relação ao nosso acesso de volta à presença. Homens iam nos altares e animais iam sendo sacrificados. Mas quando Deus olhava lá de cima para baixo, Deus via a presença, mas acima de tudo Deus via o sangue no caminho. Quem está comigo? Sabe o que deu acesso à presença do Pai? O caminho que foi feito pelo sangue de Jesus. Eu vou dizer de novo para você entender e glorificar. O que nos deu acesso à presença do Pai foi o caminho feito pelo sangue de Jesus. Porque Isaías 53 diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, e o caminho e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras de sangue nós fomos curados, tratados, sarados, por causa do sangue no caminho. Quando Jesus foi levando a cruz até o Calvário, a sua pele estava em carne viva. E na medida que Jesus caminhava com aquele pedaço de madeira, o sangue ia escorrendo pelo seu corpo e pingando no chão. 2 Samuel 6 está falando daquilo que iria acontecer nas ruas de Jerusalém, até chegar ao lugar do sacrifício. Quem está aí? Então, o que deu acesso à presença do Pai foi o caminho construído com sangue. Porque Deus estava vendo o caminho marcado pelo sangue até chegar na presença. O caminho para chegar ao Pai foi marcado pela presença do sangue de Jesus. Irmãos, Isaac foi poupado no Monte Moriá. Abraão leva num caminho de 3 dias, e quando chega no Monte Moriá, Deus prepara um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Abraão não teve que sacrificar Isaac. Deus poderia dizer assim para Jesus: não, eu já sei até onde você pode ir, pode descer da cruz, eu já sei que você é capaz de ir às últimas consequências. Não. Porque em Abraão, o coração de Abraão estava sendo testado, e Deus impediu a Abraão de sacrificar o seu próprio filho. Em Abraão era o coração dele que estava sendo provado. Mas no caso de Jesus, não era um coração sendo provado e testado, mas era a nossa redenção que estava sendo estabelecida. Eu acho que você não chegou ainda. A hora que você chegar, você pode dizer um glória a Deus? Não chegou ainda. Quando você chegar, você pode dar um glória a Deus pelo sacrifício que Ele fez na cruz, pelo acesso que Ele te deu, pela paternidade que Ele estabeleceu, pelo caminho que Ele abriu, um caminho de sangue que nos leva ao Pai. Era a nossa redenção que estava sendo estabelecida e definida. Jesus tinha que morrer.
Não havia outro caminho. Ele é o único caminho. Não é Isaac, não é Abraão, não é José, não é Daniel, não é Davi. É Jesus Cristo, o Filho unigênito do Deus vivo. Ele tinha que morrer. Ele tinha que enfrentar a morte, João. Ele tinha que enfrentar o pecado e o juízo, porque aquela era a única maneira possível de remissão dos nossos pecados. Então aquele que não cometeu pecado algum, recebeu o pecado de toda a humanidade sobre ele, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, não fomos apenas curados, mas fomos remidos, salvos. Quem está aí, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Por que ele tinha que morrer? Porque a sua morte estabelecia a minha e a sua salvação. O nosso destino, a nossa paternidade. Jesus recebe sobre ele o castigo que nos traz a paz. O juízo de Deus julgou nossos pecados por meio dele. Jesus recebeu o nosso pecado, para que nós recebêssemos a justiça de Deus. Jesus recebeu o nosso pecado, para que nós recebêssemos a graça, a herança, a filiação e o destino. Quem está recebendo de Deus nessa noite, diga glória a Deus. A revelação acerca de Jesus cessa toda crise. Porque não há nada que falte em mim que Ele não tenha de sobra. Não há nada que falte em mim que Jesus não tenha de sobra, Maria Fátima. Não há nada que falte em você que Ele não tenha na medida abundante, superabundante. A revelação acerca de Jesus é a revelação que Ele cessa toda crise. Ele é a fonte. Se você tem sede, você pode ir a Ele e saciar-se. Quando Adão pecou, ele foge de Deus. Em seu momento de crise, ele foge. Adão, ao invés de fugir para Deus, foge de Deus. Ah, mas eu tropecei e não vou mais na igreja. É quando a gente erra, que justamente o momento que a gente tem que ser justificado por aquele que justifica o pecador. Quando tudo vai bem, a gente corre para Ele, mas quando tudo vai mal, a gente continua correndo para Ele. Sabe por quê? Porque Ele é o único caminho. Por que eu corro para Jesus? Porque Ele é o único. Por que eu corro para Jesus em dias maus ou em dias bons? Porque Ele é o único. Simples assim. Se falta recurso, temos um Deus que é Jeová Jireh que proverá. Se falta paz, Ele é o príncipe da paz. Recebe e leva para casa. Ninguém consegue entender como você permanece em paz em meio à crise. É porque para ter essa paz, a gente se desligou do modo entender. Não, se eu entender eu obedeço, se eu entender eu vou, se eu entender... Irmãos, desliga o modo entender e somente obedece. Sabe por que você não obedece? Porque você não está no modo entender, no modo confiar. Ei, entre no modo confiar. E se Deus mandar você pisar nas águas, pisa porque Ele vai sustentar. Querido, eu não quero entender e nem saber como vai ser, do jeito que vai ser. Eu só sei que Deus disse, então já aconteceu, mesmo que eu não tenha visto. Deus disse, então já aconteceu. Deus disse, então já proveu. Deus disse, então Ele já abriu a porta. Deus disse, então Ele já cuidou de mim. Deus disse, então Ele já cuidou da sua maternidade, da sua paternidade. Deus disse, Ele já cuidou do hospital. Deus disse, então Ele já preparou o médico. Deus disse, então Ele já preparou o advogado.
Deus disse, Deus já preparou o juiz. Deus disse, Ele já preparou tudo e já conectou todas as pessoas que irão te abençoar na medida recalcada, sacudida e transbordante. Então não tema, porque o príncipe da paz está falando: se você confiar na minha palavra, não haverá falta de nada. Recatanabacharamaia. Se estamos doentes, Ele é a cura. Ele é tudo que a gente precisa. O que falta na criação, sobra no Criador. Está faltando o que na criação? Está faltando alguma coisa, sobra no Criador. Ele é Deus do ouro, da prata, Ele tem tudo, Ele gera tudo e chama à existência até aquilo que não existe. Então por que você está preocupado? Estou com medo. Aqui, sabe como é que é? Essa semana é uma semana de decisões. Essa semana é uma semana de preocupações. Deus está falando: o príncipe da paz está na frente. Alabachúbias. Tem uma presença aqui nesse lugar. Isaías 9 vai dizer: um menino se nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade. Alguém pode glorificar a isto nesta noite? Todas as palavras que foram citadas na Bíblia têm um sentido, têm uma razão, têm uma motivação, têm uma intenção de estar lá. E Deus está falando: eu estou à frente. Simples assim, Sara. Porque Jesus é chamado de menino, porque Ele não veio pronto, Ele veio por meio do ventre de uma mulher, o fruto de uma semente incorruptível, porque Ele não veio da descendência de José, do DNA de José, porque Ele não poderia vir de uma linhagem natural. A própria semente de Deus foi depositada no ventre de uma virgem, e uma semente pura, num ventre puro, gerando ali o Filho de Deus. Mas por que eu tenho que vir na casa de Deus? Porque Jesus também ia. Com 12 anos de idade, eles sobem para a festa em Jerusalém e vão embora, esquecem de Jesus. Onde? Lá em Jerusalém. Quantas vezes você já esqueceu Jesus na igreja? Você vem no culto, é abençoado, a palavra fala com você, aí você com aquela pressa de ver o fantástico, que de fantástico não tem nada. Lá em casa, plim plim, já faz o que, uns 20 anos, uns 15 anos, tem plim-plim em casa já faz 15 anos, que eu não vou colocar maldição na minha casa, irmãos. Você está aí ou não? Então, 12 anos, aí Maria e José percebem, irmão, já viajaram, milhas, cadê Jesus? Ficou lá na igreja. Já pensou, você chega em casa, aí você mora longe, no outro estado, imagina o Tony esquecendo a Alice. Cadê a Alice? Ficou lá em Cuiabá. Meu Deus, vamos buscar. Menina, o que você está fazendo? Não, mas você não me ensinou que tinha que orar? Que buscar presente? Estava lá. Aí Jesus, o que aconteceu com Jesus, irmãos? Aí os pais chegam por aqui, né, irmão? Tiveram que voltar para buscar o menino Jesus com 12 anos. O que você fez? Onde é que você estava? Eu estava na casa do meu pai. Vim resolver as coisas do meu pai, os negócios do meu pai. Vai falar o quê, irmão? Você está aí, não? Chega um momento em que Jesus, ele começa o ministério dele. Mas Jesus crescia em conhecimento, em graça diante dos homens e de Deus. A primeira característica de Jesus é que Ele já enfrentou tudo que nós enfrentamos. Jesus sabe tudo que você passa. Ele já passou por tudo que você passa, por tudo que você já passou. Jesus sabe sobre humilhação, abandono, traição, perseguição. Ainda novo, ainda bebê, foi perseguido por Herodes.
seu pai e sua mãe tiveram que escondê-lo no Egito. Você está aí não? Porque senão, seria sacrificado por Herodes. Jesus não foi poupado do trabalho árduo, mesmo sendo filho de Deus. O que Jesus fazia? Carpinteiro, trabalhava com madeira, pregos, madeira. Com o que ele estava trabalhando? Com a matéria-prima do seu sacrifício. Com o que Jesus estava trabalhando? Com a matéria-prima do seu sacrifício. Aquele que veio para ser colocado sobre o madeiro, trabalhou todos os dias com a matéria-prima da sua crucificação no futuro. Todo dia, trabalhando com os elementos do seu sacrifício. E por que aquilo não mexia com o emocional de Jesus? Porque Jesus sabia de uma coisa: meu destino não termina na cruz. Eu vou dizer de novo, Jesus sabia que o destino dele não termina na cruz. O inferno achou que era o fim. O inferno achou, paramos a grande revolução do Evangelho. Matamos ele. Só que o diabo não sabia, é que o sacrifício de Jesus, a partir daquele sacrifício, a nossa redenção estava só começando. Enquanto ele pensou que tinha parado uma revolução, uma redenção estava começando. Ao terceiro dia, o Pai chamou o Filho de volta dos mortos, e Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. Alguém pode glorificar a Deus por isso nesta noite e dizer: o meu Redentor vive. Um filho se nos deu. O filho fala sobre filiação. O Messias, da raiz de Davi, filho, fala sobre paternidade, sobre DNA. Porque é isto que uma redenção faz. Evangelho não quer mudar a sua aparência exterior. Evangelho quer transformar a tua essência. Não é sobre estética. Olha para alguém e fala: não é sobre estética. É sobre genética. É sobre a gens de Deus. Não é sobre pano. É sobre vestes de louvor. Um homem, uma mulher que tem um encontro com Jesus, suas palavras mudam, suas atitudes mudam, suas escolhas mudam, suas decisões são alteradas. Irmãos, eu me lembro que quando eu vim para Jesus, eu ainda soltava uns palavrões, de repente escapava um. Falei: rapaz, mas isso não está certo, não. Aí eu falei: é o capiroto. Não. Aí Jesus falou assim: é você. Eu? E aí, irmão, eu comecei a me policiar. Um dia eu falei assim: nunca mais eu falo um palavrão na minha vida. Nunca mais eu falo. Meus filhos cresceram numa casa que eles nunca ouviram. Eles ouviram palavrão na escola e vinham: o que é isso? A palavra tal. Eu falei: meu Deus. Aí você tem que desenhar o negócio. Mas em casa não. Quem está aí? Alguém que de fato tem um encontro com Jesus, suas palavras mudam, suas atitudes mudam, suas reações mudam. Isso é o que você faz. Não. Isso é o que o Evangelho faz em você. Mas você tem que reconhecer que é pecador, que precisa todo dia nascer de novo, ser regenerado nas palavras, nas ações, nas decisões. Você está comigo ou não? Eu já caminho para o fim, daqui 1h30 eu termino. Evangelho fala de uma nova natureza, que só pode ser possível a partir do sacrifício de Jesus.
Essa nova natureza, essa regeneração de caráter, de atitudes, de palavras, só pode acontecer, queridos, essa transformação só pode acontecer quando eu me disponho a receber uma nova natureza e brigo comigo mesmo, dizendo: o Júnior de ontem eu não quero hoje mais não. Você está aí não? O sacrifício de Jesus nos traz uma nova natureza, que nos leva a fazer coisas novas, porque não é sobre minhas características, é sobre a minha essência que foi transformada. Eu era escravo, mas agora sou filho. Eu era cativo, mas agora sou livre. Eu estava perdido, mas foi encontrado. Jesus disse que Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Quando Jesus fala de vida nos originais, é a mesma palavra do Gênesis, quando Ele soprou nas narinas de Adão. É a mesma palavra soprada nas narinas do homem no jardim do Éden. Olhe para alguém e diga para essa pessoa, com voz de profeta, com olhar de profeta: você não é qualquer um. Por isso, não dá para viver qualquer coisa. Isaías vai dizer que o governo está sobre os seus ombros. Jesus não recebeu o governo quando foi crucificado. Ele já tinha o governo quando era um menino, antes mesmo da fundação de todas as coisas. É por isso que quando Jesus falava, os surdos ouviam. É por isso que quando Jesus dava uma ordem, as águas bravias do mar e os ventos lhe obedeciam. Em João 11, Jesus vai dizer: Lázaro, vem para fora. Só que Lázaro está morto há quantos dias? 1, 2, 3, 4 dias. Só que Jesus, Ele está longe de Betânia. Lázaro ficou doente. Manda um recado para Jesus. Jesus demora 4 dias para chegar. Lázaro, vem para fora. Mas preste atenção, os ouvidos de Lázaro já não funcionavam mais. Um homem de 4 dias de morto, ele já está em estado de decomposição. Lázaro, o corpo de Lázaro já não tinha vida. Mas como Lázaro voltou a viver, irmãos? Diga comigo assim: o milagre de Lázaro não tinha a ver com o que Lázaro ouvia, mas tinha tudo a ver com aquilo que Jesus falou. Quem está aí pode glorificar Deus por isso? Quando Jesus fala, o céu e a terra ouvem e obedecem. Talvez para alguns essa dinâmica pode parecer uma loucura. Como que Jesus estava falando com um homem morto há 4 dias e parece não ter sentido? Mas Jesus não estava falando com um homem morto. Jesus estava dando uma ordem para a morte devolver a alma e o espírito de Lázaro de volta. Jesus não falou com Lázaro, Jesus falou com a morte: devolva ele. Quando? Agora. Você está aí? Talvez você entrou aqui nessa noite pensando: uma área da minha vida já morreu, uma situação já não tem mais jeito, mas o Senhor está falando ao espírito de morte que ele possa trazer vida sobre a tua vida, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia! O homem não está ouvindo, ele está morto, mas Jesus está dando uma liberação por meio de uma palavra, para que o morto pudesse receber vida, apesar da morte. Por isso, os discípulos disseram: quem é este,
que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse, irmãos, que chama o morto e o morto obedece? O seu nome? Jesus Cristo. O seu nome? Caminho. Seu nome? Vida. Seu nome? Maravilhoso Conselheiro. Seu nome? Príncipe da Paz. Seu nome? Pai da eternidade. Se Jesus é o Pai da eternidade, teve gente que até assustou, estava dormindo, né, gente? Se Jesus é o Pai da eternidade, Jesus existe antes da eternidade existir. Quem está comigo? Fala um glória a Deus. Quem é esse que o vento, o mar lhe obedece? Que chama os mortos e ele os mortos ressuscitam. Queridos, é o Deus que fez os céus e a terra, que habitou entre nós. Ele é aquele que morreu em seu lugar, em meu lugar, e quer habitar em você, e não quer um relacionamento mais superficial de alguns cultos, de alguns encontros. Ele quer se mover em você e através da tua vida. Quando? Agora. O que Jesus quer? Te nortear, te libertar e governar sobre as suas emoções. Alguém crê nisso? Diga glória a Deus. Tem muita gente que não conhece o Jesus Senhor. Querido, Jesus não vai tomar de você o governo. Ele quer receber de você esse governo, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele é o caminho da sua vida, que Ele é a porta do teu destino. E para que você possa, de fato, dizer, eu o amo, você precisa obedecer a sua palavra. Ah, eu amo Jesus, está obedecendo a palavra dele? Não, então você não ama. Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer, eis que estou à porta e bato. Para quem Jesus está falando isso? Para a igreja. Não está falando com ímpio, não está falando com cachaceiro, não está falando com maconheiro, está falando com a igreja. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando isso para qual igreja? A igreja de Laodiceia, que acha que é rica, abastada, mas Jesus está falando, vocês são pobres, miseráveis, sem mim nada podeis fazer. E aí Jesus está falando, vocês têm tudo, mas vocês me deixaram do lado de fora, e eu estou batendo. Você está aí não? Nós não vamos deixar Jesus de fora, porque Ele é o Senhor, Ele é o maravilhoso Conselheiro, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Pai da nossa eternidade. Tudo está nele, tudo foi feito por meio dele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É Jesus falando, ei igreja, vocês estão andando sem a minha presença. Jesus está dizendo para você nessa noite, eu estou à porta e bato. A salvação nos dá acesso ao Pai, queridos. Mas o senhorio de Jesus é que nos mantém no caminho com Ele. Mateus 12, do 43 ao 45, a Bíblia fala de uma casa que foi desocupada. Uma casa que foi o quê? Uma casa que foi o quê? Essa casa foi desocupada, varrida e limpa. Isso fala de alguém que foi salvo, mas que não foi preenchido pela presença. Alguém que foi salvo, mas que não foi preenchido pela presença. E que os demônios voltaram e tomaram a casa novamente. Por que a casa foi tomada depois de limpa? Porque ela não foi preenchida com a presença. Se você é morada de Deus, se você é casa de Deus, se você é templo do Espírito Santo, queridos, a sua casa tem que estar limpa, ornamentada, tem que estar cheirosa. A sua casa precisa ter a presença. O Evangelho propõe, não é sobre esvaziamento do inferno, mas é sobre o preenchimento do que vem dos céus.
Deus não quer apenas tirar o mal de sua vida, Ele quer te preencher com a presença dEle. Eu vou dizer de novo, Deus não quer apenas tirar o mal da tua vida, Ele te quer por inteiro, Ele quer te preencher por inteiro com a sua presença. Deus não quer apenas te tirar dos lugares de sujeira, de podridão, Ele quer te encher com palavras de vida. Jesus quer governar os nossos passos, nossa jornada, nossas decisões, para que o seu governo nos leve a Ele nas moradas eternas. Quer tomar decisões? Pergunta para Ele. Isaías vai dizer que Ele é chamado maravilhoso conselheiro. Tem alguns momentos na Bíblia que Jesus não entrou até que as multidões saíssem. Existem lugares na tua vida que Jesus não vai entrar até que as vozes da multidão ou que as multidões saiam. Quando a filha de Jairo morreu, Jairo vai até Jesus e a menina ainda estava viva. Ele traz Jesus consigo. Presta atenção nisso. Isso é interessante porque a multidão, olha para mim, a mesma multidão que está chorando a dor de Jairo, vai ter dificuldade para acreditar no milagre dele. Falando ainda sobre Lázaro, a Bíblia diz que quando Jesus chega em Betânia, alguns se agitam e questionavam entre si, por que ele chegou atrasado? Se ele tivesse vindo antes, Lázaro não tinha morrido. Diga comigo, o atraso de Jesus foi intencional, para que a glória de Deus fosse ainda maior. Porque se ele curasse o enfermo, seria mais uma cura, dentre tantas que ele já havia feito. Mas ressuscitar um morto de 4 dias é extraordinário e colocaria a glória de Deus em evidência. Existem coisas que não aconteceram ainda, mas Deus está dizendo, quando acontecer, a minha glória vai ser evidenciada. Há momentos que você acha, Deus está demorando. Deus está demorando fazer, Deus está demorando chegar, mas na verdade é que Ele quer a intensidade do seu milagre seja maior. Às vezes, Pastor Márcio, Deus nos poupa da crise. Às vezes, Ele nos salva na crise. Mas às vezes Ele chega quando não tem saída mais alguma. Você está aí? Deus não impediu que Daniel caísse na cova dos leões, mas Ele livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de entrar naquela fornalha, mas o 4º homem estava lá. É sobre isso. O importante não é o tamanho da crise, é quem está na crise com você. Você está aí ou não? Não deixa eu pregando sozinho, eu fico tímido. A última palavra pode estar durante ou depois, mas se Ele disse, Ele garante o resultado final. Quando Jesus chega na casa de Jairo, Ele pede para que a multidão saísse, e então quando a multidão saiu, Jesus entrou. Tem milagres que você ainda não viveu, porque você continua ouvindo as vozes da multidão. Mas para que a voz de Jesus possa entrar, você vai precisar parar de ouvir algumas vozes. Você está aí? Para Jesus entrar, você vai ter que parar de ouvir algumas vozes. Porque a voz da multidão é limitada. A voz da multidão vai falar dentro de uma realidade possível, de possibilidades naturais. Eu te pergunto, dá para aquela menina, filha de Lázaro, voltar à vida naturalmente? Não.
porque é isso que a multidão sabe. Mas quando Jesus chega, a notícia é diferente, porque Jesus não anda em fatos, Jesus anda no propósito e na verdade na vida. Ele chega, a menina está morta, mas quando ele entra, ele fala, a menina só dorme. E a multidão em luto que chorava começa a rir do milagre. Guarda isso. Se esvazie das vozes das multidões. Quando? Agora. Mas apóstolo Júnior, a Bíblia diz que na multidão de conselhos, Deus estabelece projetos. Sim, na multidão de conselheiros. Não. Então existe uma diferença entre opinião e conselho. Só pode te dar conselho quem tem propriedade. Conselho é uma coisa, opinião é outra. Pode me explicar? Posso e vou. Você pode dar uma opinião sobre política, sobre religião, sobre finanças, uma opinião. Mas se você for falar para mim de finanças, eu vou falar para você assim, então me ensina a lidar com a bolsa de valores. Eu sei, mas não sei. Então você não sabe, então é só uma opinião. Não adianta você falar para mim de religião, então o que você conhece da Bíblia, quantas vezes você já leu? Não li nenhuma vez, então você não tem propriedade para me dar um conselho. Mas você pode dar uma opinião, que é diferente. Você está entendendo o mistério, sim ou não? Quem sabe do assunto tem propriedade para te ensinar sobre, para te aconselhar sobre. Quem tem opinião não sabe sobre as minúcias, sobre os detalhes, mas quem tem conselho para dar é aquele que domina do assunto. Você está aí? E ninguém mais domina melhor de milagres do que o Deus do milagre. Ninguém domina melhor do que fé do que aquele que é autor e consumador da fé. Ninguém domina mais sobre a vida do que aquele que gerou a vida em tudo e em todos. Ninguém domina mais sobre o destino do que o Pai da eternidade. Então confia, irmão, Deus sabe o que está falando quando Ele te fala alguma coisa. E tem milagres que só vão acontecer quando as vozes da multidão saírem da tua vida. O Deus forte, poderoso, sabe todas as coisas. É engraçado que as religiões sempre têm um mestre, um guru, um guia, um profeta, um líder, um Deus. Mas eu só confio em um que morreu, ressuscitou e está à destra do Pai. Por que eu não confio nos outros? Porque Maomé não ressuscitou, porque Confúcio não ressuscitou, porque nenhum desses homens, por melhores que eles possam parecer ter sido, eles continuam lá, e lá está escrito nos seus restos mortais, em seus túmulos, aqui jaz os restos mortais de Allan Kardec, aqui jaz os restos mortais de Buda, aqui já os restos mortais de Confúcio. Então, querido, quem são esses homens? Mas eu sigo um Jesus que morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai. A Ele ouvi. Você está aí? E eu já caminho para o término. Jó 38. Jó vai fazer, Temerson, 16 perguntas para Deus. Ousado, né? Por que disso? Por que daquilo outro? Por que daquilo outro? 16 perguntas. Eu disse quantas? Aí Deus vai olhar para Jó e falar assim: eu te respondo depois que você responder as minhas. Você quer saber das suas 16? Eu falo, mas primeiro me responda as minhas. E aí sabe o que Deus fez, Adinael? Fez 70 para ele. Você está aí não? Aí Deus começa as perguntas. E Deus começa as perguntas. Jó, onde você estava quando eu fiz os firmamentos da terra?
Jó, onde você estava quando eu dei ordem para os mares, para que em seu orgulho quebrassem em ondas nas águas das praias? Jó, me responda, quem ensinou os falcões a voarem? Me responda, onde nascem os ventos? Jó, se você sabe tudo, então me fala, como que os raios saem do oriente para o ocidente, em uma velocidade extraordinária? Me fala se você sabe. Jó, quem fez as galáxias, a Via Láctea? Quem fez a lua, o sol? Quem fez Órion? Quem fez? Quem? Me responda. E Jó vai, Deus sabe o que é? Eu achava que eu sabia, mas não tô... Você está entendendo, sim ou não? Deus falou, se você responder, eu te respondo também. Quem está aí? E aí Jó vai declarar o quê? Deus, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Receba. Deus começa a citar o processo da origem, dos fundamentos da terra, do ecossistema, da Via Láctea, da lei da natureza, da lei da gravidade, da rotação, dos movimentos. Jó, por que os planetas não se colidem? Por que a terra gira? Explica. Fala para mim, Jó. Jó, então me explica só uma. Essa é fácil. Quem deu inteligência às nuvens para que delas jorrem os aguaceiros das chuvas? Me responda. Irmãos, tem perguntas que Deus fez para Jó, das 70, que a ciência já respondeu algumas, mas até agora está buscando resposta para a maior parte delas. Estou falando de um tempo que tem inteligência artificial. Estou falando de um tempo que tem Google. Estou falando de um tempo que tem informação para todo lado, e o homem ainda não sabe. E uma coisa incrível que eu achei, na minha época só tinha, o átomo era dividido só em 3 partes: o núcleo, o nêutron e o elétron. Na minha época. Então na minha época, se eu respondesse que o próton, o átomo é dividido em 3 partes, nota 10 para mim. Se eu respondesse hoje, Fabinho, era nota 0. Porque os cientistas foram atrás do átomo e pesquisaram e entraram no mais profundo do átomo e foram. Aí o último elemento do átomo, luz. Porque no começo Deus, na origem, disse o quê? Haja. Então a matéria, por mais que você entre em todo o ciclo da matéria, você vai encontrar no final de tudo luz. Porque sem Ele, nada do que foi feito se fez, e Ele é a luz dos homens. João disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A morte não pôde deter Jesus. Jesus recebe o nome acima de todo nome, para que toda língua confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus. E a palavra diz que Ele reinará para sempre. Jesus é o Pai da eternidade, e Jesus, Ele é o Senhor de tudo. Irmãos, preste atenção. Jesus é o Pai da eternidade. O diabo é pai também, mas é da mentira. Mas Jesus é Pai da eternidade. Jesus não entrou na história, Ele a gerou. Jesus não entrou na eternidade, Ele gerou a eternidade. Por quê? Porque a eternidade é uma ideia de Deus. Você está aí? Deus vê a eternidade como se fosse um segundo. Deus vê um dia como se fosse 1000. Então por isso que quando você entra em crise e fica preocupado, Deus está lá assim: se Ele soubesse que o milagre já está chegando. Mas aí você desespera. Jesus é o príncipe, tá? Só temos acesso ao Pai porque Jesus é o príncipe da paz.
Irmãos, preste atenção, nenhuma geração foi tão acometida por medos, crises, ansiedades como a nossa. Nunca houve tanta crise de pânico, ansiedade, depressão, suicídio como nessa geração. E nunca foi tão importante como agora que o príncipe da paz se faça presente em nossa vida todo dia. Quem está aí? Porque Ele é aquele que estabeleceu a paz, primeiro, queridos, entre a criação e o Pai. Eu vou dizer de novo, Jesus estabeleceu paz entre a criação e o Pai, porque até então nós éramos inimigos de Deus. Por que Ele é príncipe da paz? Porque antes de colocar paz em nós, Ele gerou uma paz em redenção. Só temos acesso ao Pai porque Ele estabeleceu paz entre nós e Deus. Antes mesmo do Senhor gerar uma paz interior, Ele gerou paz entre o Criador e a criação. A Bíblia diz que fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício físico de Jesus. Por que eu e você fomos reconciliados? Porque numa relação comprometida, Jesus foi a ponte que nos levou para o outro lado. Porque Ele é o mediador que estabeleceu paz entre o Pai e a criação. Por quê? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como que Ele estabeleceu a paz? Se entregando à morte, para que eu e você recebêssemos a vida. Você está aí não? O único Filho de Deus morreu para que todos os homens pudessem ser filhos de Deus. Eu vou dizer de novo, o único Filho de Deus morreu para que todos os homens pudessem ser feitos filhos de Deus. Deus amou você de tal maneira que Ele abriu mão do seu Filho por 3 dias. Presta atenção, isso aqui é uma chave. Deus chamou de tal modo que Ele abriu mão do seu Filho por quantos dias? 3 dias. Jesus estava na morte, Jesus estava no inferno, mas Deus não aceitou a ideia de abrir mão de você e de mim para sempre. Você está aí não? Ele perde Jesus por 3 dias, para não te perder pela vida toda. Ele perde Jesus por quantos dias? Para não te perder para uma vida inteira. Você está aí? Deus chamou para que você esteja com Ele para sempre, forever and ever and ever and ever. Deus chamou para que você esteja com Ele para sempre, e sempre, e sempre. A palavra redenção significa resgate. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele perde Jesus por 3 dias para não perder você para a eternidade toda. Não é sobre estar perto. Salvação não é sobre estar perto. Salvação é sobre estar com Ele todos os dias até a consumação dos séculos e depois dela. Essa é a graça do Evangelho. Porque o inferno conhece o seu nome e insiste em te chamar pelo teu pecado. Mas Jesus, mesmo conhecendo todos os nossos pecados, continua nos chamando pelo nome. Você está aí? Ei, escute. Você não é fruto de um acaso ou de um engano. Você é o resultado do sacrifício de um homem na cruz, que te amou primeiro. Independente do caos, da luta, da dificuldade, você tem um pai. A única maneira de vivermos em paz é pelo sangue de Jesus. Por quê, apóstolo? E eu termino aqui.
Porque o sangue nos dá um destino, porque o sangue nos dá autoridade, porque o sangue nos libera a paternidade, porque o sangue nos libera nova vida, porque o sangue nos dá acesso ao reino, porque o sangue é o passaporte de acesso às moradas do Pai. Fique de pé.